Ecos do Além. Eu nunca fui uma pessoa muito supersticiosa. Sempre achei que essas histórias de assombração eram só coisa de gente velha, sabe? Coisas que as avós inventam para assustar as crianças e impedir que a gente faça besteira. Mas tem uma coisa que aconteceu comigo há muitos anos que até hoje me faz pensar. Eu não consigo explicar. E talvez seja por isso que eu decidi contar essa história agora. Isso aconteceu quando eu tinha 14 anos. Eu morava com meus pais e minha irmã mais nova, a Letícia, em uma cidade pequena no interior de Minas Gerais, chamada São Tomé das Águas. Minha família era bem tradicional, católica, e levava muito a sério certas crenças sobre a Sexta-feira Santa. Nesse dia não podíamos comer carne, não podíamos fazer muito barulho e principalmente não podíamos entrar no rio. Minha avó dizia que na Sexta-feira Santa a água ficava parada, sem vida, e que o homem da água podia aparecer para levar quem entrasse. Eu sempre achei isso uma grande bobagem. Naquele ano, fazia um calor insuportável. O sol castigava a terra seca e tudo o que eu queria era me refrescar. Meus primos estavam na cidade para passar o feriado com a gente. E foi ideia do Matheus. Vamos dar um mergulho no rio, rapidinho, ninguém precisa saber. Eu hesitei, mas no fundo eu também queria ir. Então, no meio da tarde, a gente saiu, escondido, e foi pro rio. O caminho era conhecido. O Rio das Almas ficava a uns 20 minutos de caminhada de casa. A gente ia sempre lá. Mas naquele dia, assim que chegamos na margem, alguma coisa parecia errada. O rio estava diferente. A água era mais escura do que o normal, quase parada, e o silêncio era esquisito. Não tinha barulho de pássaros, de cigarra, só o som da água se mexendo de leve. Mas a gente ignorou. Entramos na água e no começo estava tudo bem. A gente ria, brincava, jogava água um no outro. Mas depois de um tempo eu comecei a sentir um arrepio estranho. Sabe aquela sensação de que tem alguém olhando para você? Eu olhei para a margem do rio e vi um menino parado ali. Ele era pequeno, devia ter uns 9 ou 10 anos. Vestia uma roupa meio antiga, um short curto e uma camisa branca encardida. Ele só olhava pra gente sem dizer nada. "E aí, cara?" O Matheus gritou pra ele. "Quer entrar na água?" O menino não respondeu. Ele sorriu de um jeito esquisito e de repente pulou no rio. A gente ficou esperando ele voltar à superfície, mas os segundos foram passando e nada. Primeiro achamos que ele estava brincando, segurando a respiração. Mas o tempo foi aumentando. 30 segundos. 1 minuto. E nada. O medo começou a bater. "Cara, isso tá errado", sussurrei. Ele não voltou. "Melhor a gente sair daqui", disse Matheus nervoso. Quando começamos a nadar de volta para a margem, senti algo gelado agarrar meu tornozelo. Meu coração quase parou. Não era uma alga, nem um galho preso. Era uma mão. Uma mão firme com dedos frios puxando minha perna para baixo. Eu tentei me soltar, mas o aperto era forte. Meu corpo inteiro entrou em pânico e comecei a gritar desesperado. "Matheus! Matheus, me ajuda!" Meu primo mais velho se virou e nadou até mim. Ele me puxou com toda a força e depois de um esforço enorme conseguiu me arrancar dali. Saímos do rio correndo, ofegantes. Meu tornozelo doía e quando olhei, vi que tinha um hematoma roxo. Corremos de volta para casa. Quando chegamos, todos ficaram sem entender o que estava acontecendo. Mas assim que minha avó nos viu molhados, seu rosto mudou. Ela nos olhou com raiva e medo ao mesmo tempo. "Vocês foram ao rio?" Ela perguntou com a voz severa. Não adiantava mentir. Contamos tudo o que aconteceu. Falamos sobre o menino, sobre ele ter pulado e não voltado, sobre a mão que me puxou. Minha avó suspirou e fez o sinal da cruz antes de falar. "O menino, ele aparece para quem não respeita a Sexta-feira Santa. A última vez que alguém viu ele foi há muitos anos. Um homem entrou no rio nesse mesmo dia e jurou ter visto um menino chamar ele para a água. Depois, sentiram algo segurando ele, mas não conseguiram salvar. Encontraram o corpo dias depois preso entre as pedras." O silêncio tomou conta da casa. Meu corpo inteiro se arrepiou. Desde aquele dia nunca mais entrei em um rio na Sexta-feira Santa. E sempre que vejo água parada, sinto um arrepio no tornozelo.
como se a mão ainda estivesse lá. Hoje, já adulto, penso muito nesse dia. Será que realmente vimos um espírito? Ou será que foi tudo fruto do medo e da culpa por termos desobedecido minha avó? O que mais me intriga é que Mateus também se lembra de tudo exatamente como eu. Ele também sonha com aquele rio. Ele também sente aquele arrepio. O tempo passou, mas a sensação nunca me deixou. E toda sexta-feira santa, quando vejo alguém cogitando entrar na água, me dá vontade de avisar, de alertar, mas no fundo, sei que ninguém acreditaria. Assim, como eu não acreditei, até viver isso na pele. Eu sempre achei que essas histórias de procissão dos mortos eram invenção para assustar criança. Minha avó falava sobre isso quando eu era pequeno, e minha mãe sempre mandava eu fazer o sinal da cruz se ouvisse algum barulho estranho de madrugada. Mas nada disso me preparou para o que vivia há alguns anos numa sexta-feira santa, quando eu ainda morava em uma cidadezinha do interior de Goiás. Eu devia ter uns 17 anos. Nessa época, eu já não ligava muito para a religião. Meus pais sempre foram católicos praticantes, mas eu achava tudo aquilo exagero. Aquela sexta-feira santa foi um dia quente, abafado, sem vento nenhum. O clima estava estranho, pesado, e a cidade parecia mais silenciosa do que o normal. Minha avó dizia que na sexta-feira santa as almas penadas saíam para vagar e que, se você cruzasse com a procissão dos mortos, tinha que se ajoelhar e rezar, porque se olhasse diretamente para eles, poderia ser levado. Naquela noite, saí escondido, para encontrar uns amigos na praça principal. O lugar era nosso ponto de encontro, e de lá podíamos ver quase toda a cidade. A procissão era uma tradição ali, acontecia todo ano, então não nos preocupamos quando ouvimos o canto distante e vimos as velas se aproximando. Mas algo estava diferente. As pessoas que caminhavam naquela procissão não usavam túnicas brancas como de costume. Elas estavam todas vestidas de preto, e as velas que seguravam não iluminavam nada ao redor, apenas suas próprias silhuetas. O silêncio entre os cânticos era perturbador, como se o tempo tivesse parado. Quando percebi que aquelas figuras não tinham sombras, meu corpo inteiro se arrepiou. Meu amigo João cutucou meu braço com força. Cara, aquilo não é normal. Eu quis correr, mas minha curiosidade foi maior. Olhei diretamente para um dos rostos na multidão e congelei. A pele era pálida, quase cinzenta. Os olhos eram fundos, vazios, sem qualquer expressão. Mas a pior parte foi quando um deles virou a cabeça lentamente na minha direção. Era como se tivesse me visto. Como se soubesse que eu estava ali. "Corre!" gritou Lucas. Saímos em disparada, sem olhar para trás. O som dos passos daquela procissão parecia nos seguir. Quando chegamos na casa da minha avó, entramos batendo a porta e nos encostamos nela, ofegantes. Minha avó estava na sala e, ao nos ver daquele jeito, nem precisou perguntar. "Vocês viram, né?" Ela disse com um olhar sério. Eu só consegui balançar a cabeça. Minha avó suspirou fundo, pegou um terço e começou a rezar. Enquanto andava pela casa jogando água benta nas janelas e portas. Ela contou que desde jovem ouvia falar dessa outra procissão, a que só aparecia para quem não devia estar na rua naquela noite. Eles caminham para lembrar os vivos do que os espera. Não deviam ter visto, mas se conseguiram correr, é porque ainda não era a hora de vocês. Depois disso, nunca mais saí de casa em uma sexta-feira santa à noite. Fiquei com aquela imagem gravada na minha mente por anos. Ainda me pergunto, o que teria acontecido se tivéssemos ficado ali, olhando por mais tempo? Será que aquela figura teria me chamado, teria me levado? Hoje, toda sexta-feira santa, eu me tranco em casa, faço uma oração e evito olhar pela janela. Algumas coisas é melhor não ver. Eu nunca fui uma pessoa muito religiosa. Cresci ouvindo minha avó falar sobre os perigos de desrespeitar a Sexta-feira Santa, sobre como era um dia sagrado, onde o mundo dos vivos e dos mortos se misturava. Eu sempre achava exagero, lendas, para assustar criança. Até que uma noite me mostrou que algumas histórias podem ser muito reais. Isso aconteceu em 2012, quando eu tinha 19 anos.
Eu morava com meus pais em uma cidade pequena do interior do Ceará. Um lugar tranquilo onde todo mundo se conhecia. Naquela sexta-feira santa, meus pais foram para a missa e eu fiquei em casa com minha irmã mais nova, Carol, com 11 anos na época. A noite estava estranhamente silenciosa, e lembro que até os cachorros da rua pareciam mais quietos do que o normal. Por volta das 10 da noite, faltou luz. Não era algo incomum na cidade, mas naquela noite, o apagão deixou tudo ainda mais assustador. Peguei meu celular e liguei a lanterna, tentando não demonstrar o desconforto que começava a crescer dentro de mim. Carol sentou ao meu lado no sofá, abraçando os joelhos. "Tá esquisito hoje, né?" Ela sussurrou. Eu ia dizer que era só nossa imaginação, mas antes que eu pudesse responder, ouvimos 3 batidas na porta. Fiquei paralisada. Ninguém nunca aparecia na nossa casa àquela hora. Carol segurou meu braço com força. Em cidades pequenas como a nossa, era comum que as casas tivessem portões baixos, quase simbólicos, e que as pessoas entrassem direto para bater na porta. Não era algo estranho, mas naquela noite, com aquela sensação de que algo estava errado, aquilo me deixou arrepiada. "Quem é?" perguntei, tentando não demonstrar medo. Nenhuma resposta. Só o silêncio. As batidas vieram de novo, mais fortes. Meu coração disparou. Ao invés de abrir a porta, fui até a janela ao lado e, com muito cuidado, espreitei pela fresta da cortina. O quintal estava vazio. Mas bem no meio do caminho de terra que levava até o portão, havia pegadas úmidas, como se alguém tivesse saído da água e caminhado até ali. A água das pegadas formava pequenas poças escuras, refletindo a luz fraca do luar de um jeito estranho. O silêncio da noite parecia mais denso, sufocante. Foi quando Carol puxou minha camisa com força e apontou para o final do quintal. "Ali. Tem alguém ali?" Minha respiração ficou presa no peito. E então, eu vi. Perto do pé de manga, havia uma figura. Uma mulher de vestido longo e escuro, com o cabelo caindo sobre o rosto. Ela parecia estar molhada, e seu tom de pele pálido me deu calafrios. Ela estava completamente imóvel, de pé, me encarando. O medo me travou por um segundo, mas então ela deu um passo à frente e eu vi algo que me fez gelar. Seus pés não tocavam o chão. Carol começou a chorar baixinho, apertando minha camisa. Eu mal conseguia me mover. A mulher continuava ali parada, como se estivesse esperando algo. Quando recuei um passo para longe da janela, as batidas na porta começaram de novo. Agora mais intensas, mais violentas, como se algo estivesse tentando entrar. Agarrei Carol pelo braço e fomos para o quarto. Fechei a porta e encostei uma pequena cômoda ali. Meus pais não deixavam usarmos chaves nos quartos de casa, e eu só consegui pensar o quão seria útil naquele momento. Nos encolhemos em cima da cama. Tentei demonstrar que estava calma e dominando a situação para deixar minha irmã mais tranquila, mas eu podia sentir os batimentos desesperados de Carol e seu choro baixinho enquanto ela se agarrava em mim. As batidas pararam, mas não tive coragem de sair do quarto. A energia ainda não havia voltado, e eu estava torcendo para a bateria do meu celular durar até pelo menos meus pais chegarem. O som da porta da sala se abrindo fez com que nós duas pulássemos assustadas na cama. Esperei para ouvir meus pais, conversando, indicando que foram eles que abriram a porta, mas não ouvimos nada. Meu coração pulava rápido em meu peito e eu já não tinha mais reação. Apenas esperamos. Os passos se aproximavam da porta do quarto e a cada passo um arrepio descia por minha espinha. Direcionei a lanterna do celular para a porta. Minha mão tremia. Eu não tinha certeza se queria ver aquela coisa novamente. Carol estava encolhida, em meu colo, e não ousou sequer olhar. Quando a maçaneta começou a girar, eu abaixei a cabeça e comecei a orar com uma fé que eu nem sabia que existia em mim. A porta se abria, empurrando a cômoda com dificuldade. Eu podia sentir meu coração na boca. Foi quando minha avó chamou nossos nomes. Ela entrou e direcionou a lanterna de seu celular em nossa direção. Ao nos ver daquele jeito, nem precisou perguntar. Pegou um pequeno vidro de água benta que sempre carregava e jogou perto da porta da sala, murmurando uma oração. Depois de um tempo,
Quando conseguimos nos acalmar e a energia do bairro voltou, minha avó contou que, muitos anos atrás, naquela mesma casa, uma mulher havia se afogado no rio que passava atrás da propriedade. Diziam que toda Sexta-feira Santa, o espírito dela vagava, procurando alguém para levar consigo. Fiquei acordada a noite toda depois disso, com o celular na mão, vigiando a porta, a janela, qualquer sinal de que aquilo poderia voltar. Mas a casa permaneceu em silêncio, como se nada tivesse acontecido. No dia seguinte, quando contamos tudo aos nossos pais, meu pai ficou calado por um tempo antes de dizer: "É por isso que minha mãe sempre dizia para não abrir a porta depois das 10, principalmente na Sexta-feira Santa." Por muito tempo, tentei encontrar explicações racionais para o que vivemos naquela noite. Talvez o cansaço e o apagão tenham nos deixado mais suscetíveis ao medo. Talvez tenha sido uma ilusão de ótica ou simplesmente nossa imaginação brincando conosco. Mas então lembro das pegadas molhadas no chão seco, do som das batidas na porta e do olhar fixo daquela mulher. Meu nome é Lucas, e a história que vou contar foi meu avô quem vivenciou. Era uma Sexta-feira Santa como qualquer outra na nossa casa. Eu era ainda muito novo, e como sempre, a minha avó insistiu para que ninguém saísse, para que ficassem em casa e respeitassem o dia. Ela sempre dizia que, na Sexta-feira Santa, os espíritos vagavam mais soltos, e a escuridão da noite tomava formas que os olhos não deveriam ver. Mas meu avô, como homem forte e acostumado com o mato, nunca se deixou intimidar por essas histórias. Ele dizia que não acreditava em superstições, ainda mais em um dia como aquele, em que a caçada era um passatempo importante e eles queriam aproveitar a noite clara de lua cheia. Meu pai, que era jovem na época, também não queria ficar para trás. Junto com meu avô e alguns amigos, eles se prepararam para sair na tarde daquela sexta-feira, armados com rifles, facões e uma coragem que nenhum de nós entendia completamente. Minha mãe, que era muito religiosa, tentou convencer o meu pai a não ir, mas ele insistiu, dizendo que nada de ruim aconteceria. Aquela noite, para mim, foi de uma quietude assustadora. Eu fiquei em casa com minha avó, ouvindo suas histórias de advertência. Essa noite eles voltaram mais cedo do que o habitual. Sempre chegavam de madrugada ou de manhã, rindo e relembrando histórias. Praticamente acordavam a casa toda com a barulheira. Mas dessa vez, não passava de 10 horas da noite. Eles haviam praticamente acabado de sair e já estavam de volta. Mas algo não estava certo. Primeiro foi o silêncio. Não havia risos, não havia histórias sendo contadas como sempre. Quando meu pai e meu avô entraram em casa, estavam pálidos, com os rostos marcados pela tensão. Meus avós nunca demonstraram fraqueza, mas naquele dia, era como se algo tivesse se quebrado neles. Meu avô me olhou com os olhos cansados e, depois de um longo suspiro, começou a contar. Quando já estavam bem dentro da mata, algo estranho aconteceu. A escuridão parecia ter ficado ainda mais densa e o ar mais pesado. Eles ouviram passos, mas não o som de animais selvagens. Não era algo que se escutava normalmente naquela floresta. Quando se aproximaram de uma clareira, viram uma figura no meio do caminho. Uma mulher, de longos cabelos negros, vestida com roupas esfarrapadas, parecia perdida. Ela estava na beira da trilha, com o corpo curvado, como se estivesse pedindo ajuda. Os homens pararam, sentindo que algo não estava certo. Não era apenas o fato de ela estar sozinha no meio da mata. Havia algo em seus olhos, algo vazio. Era um olhar fixo, sem vida. Minha avó sempre dizia que quando algo assim acontecia, o melhor era ignorar e seguir em frente, porque quem pedia ajuda no meio da floresta à noite provavelmente não era quem parecia ser. Ela começou a falar, e a voz que saiu da mulher era rouca, quase como um grunhido, e soava completamente errada. Ela pediu por ajuda, mas ninguém se moveu. Cada um deles sentiu um arrepio nas espinhas. Algo estava muito errado. Então, antes que pudessem reagir, a mulher ergueu a cabeça de maneira abrupta, e sua voz começou a engrossar, distorcendo-se de uma forma que parecia impossível. Em um piscar de olhos, o corpo dela começou a se contorcer,
E para o horror de todos, o que antes parecia ser uma mulher, agora estava se transformando em algo totalmente inumano. O corpo dela se encolheu, as pernas foram se esticando e se tornando estranhas. As mãos se transformaram em cascos e sua cabeça desapareceu completamente. O som que ela fez enquanto se transformava era como um grito misturado com o relincho de um cavalo. E o que antes era uma mulher, agora era um enorme cavalo com chamas saindo do pescoço. Não havia cabeça alguma. Meu avô jurou de pé junto que o que eles tinham acabado de presenciar era a mula sem cabeça, um espírito amaldiçoado que, segundo a lenda, aparece nas noites escuras, especialmente nas sextas-feiras santas, à procura de almas perdidas. A mula sem cabeça é uma criatura maldita, amaldiçoada por um erro cometido no passado, geralmente ligada a uma mulher que fez um pacto com o diabo. Quando ela aparece, os gritos dela são aterradores, e o único som que ela faz é um relincho, como se chamasse pela sua vítima. Ela anda pela floresta em busca de quem ousar cruzar seu caminho, e qualquer um que a encontre não tem escapatória. Ela corre com uma velocidade sobrenatural, carregada de um fogo que nunca se apaga. Naquela noite, aquela coisa relinchou e avançou na direção deles. Meus avós e meu pai correram sem olhar para trás, o medo a tomando de forma que não conseguiam mais controlar. Cada passo deles parecia ser seguido por ela, e quanto mais corriam, mais o som do trote ficava mais forte, ecoando na floresta como uma ameaça iminente. Eles correram até perder o fôlego, sem se atrever a olhar para trás, até que finalmente chegaram à cidade. Estavam suados, pálidos e completamente sem ar, como se tivessem corrido uma maratona. Mas não era cansaço normal, era o pânico. Me lembro como se fosse ontem, o pavor no rosto dos dois. Não consigo simplesmente não acreditar no que eles me contaram, pois meu pai ficou o resto do final de semana muito calado, algo que não era o comum dele. Meu pai nunca conseguiu explicar direito o que aconteceu naquela noite. Ele sempre dizia que era algo muito além do que ele podia compreender. Não eram apenas as histórias que a gente ouvia na cidade. Ele sabia que o que ele viu naquelas horas de pânico era real, e por isso, nunca mais voltou a caçar à noite. Meu avô também nunca quis falar sobre o que viu, mas eu sabia que, no fundo, ele sabia o que havia encontrado naquela mata. Eu sempre ouvi essa história com ceticismo, pensando que era só mais uma história de caçadores. Mas à medida que fui crescendo, algo estranho acontecia dentro de mim. Quando eu passava por aquela floresta, a sensação de ser observado, de algo estar me seguindo, era inconfundível. E as palavras do meu avô ecoavam em minha mente. Tem coisas que não conseguimos entender, Daniel. A floresta tem seus segredos, e é por isso que, até hoje, nunca mais me atrevi a entrar na mata depois do anoitecer. A lenda da mula sem cabeça pode ser só uma história para alguns, mas eu sei que há algo muito real em cada palavra que meu avô me contou. Se você chegou até aqui, parabéns. Nem todos têm coragem de encarar o desconhecido até o fim. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva. Comente aí o que achou. E se você tem uma história assustadora para contar, envie seu relato para o e-mail na descrição. Quem sabe, sua experiência pode ser a próxima a assombrar este canal. Nos vemos no próximo vídeo.